Salve curiosos, salve curiosas, sou o Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. A Libertadores segue e com ela tem as maiores goleadas, não é mesmo? E para hoje decidi falar sobre os principais placares, as maiores goleadas, os maiores chocolates da história da competição mais importante de clubes do nosso continente. América do Sul bombando de muitos gols marcados e até mesmo algumas remontadas históricas. Para você que está chegando agora aqui no Fita e ainda não conhece o canal, peço que se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para não perder as principais novidades que lanço aqui toda semana, fechou? Então, simbora! E iniciando as maiores goleadas da história da Libertadores, já temos duas, pelo placar de 8-1. E a primeira que conto é entre River Plate e Alianza Lima do Peru pela fase de grupos em 2022. Na última partida do Grupo F, Julián Álvares fez uma partida inesquecível pelos milionários ao marcar 6 gols. Sim, o jovem atacante foi às redes diversas vezes. Sobrou qualidade ao aproveitar as oportunidades. E Álvares se igualou a Juan Carlos Sanches como o jogador com mais gols numa única partida de Libertadores. Ele também se tornou o primeiro jogador do River a marcar 6 gols num só jogo. Artilheiro demais! E outra goleada de 8-1 que tivemos foi entre Palmeiras e Independiente Petrolero da Bolívia, pela fase de grupos de 2022. Os bolivianos até que saíram na frente do placar, mas o Palmeiras de Abel Ferreira foi para cima e Rafael Navarro estava numa noite inspirada. A atuação impecável do atacante palestrino ao marcar 4 gols. Aproveitou todas as chances de marcar e foi muito letal a favor do Verdão. Rafael Veiga também deixou 2 golaços na gaveta, no ângulo. 2 obras de arte do meia palmeirense. Passeio verde no Allianz Parque. E seguindo com mais passeios históricos na Liberta, agora são 4 goleadas de 8-0. E o primeiro 8-0 que trago foi entre River Plate e Binacional do Peru, na fase de grupos de 2020, com algumas figuras bem conhecidas aqui no futebol brasileiro. Teve gol de Santos Borré, teve uma atuação sensacional de Nacho Fernandes, com 2 gols e várias assistências, deixou todo mundo na cara do gol, foi o garçom da partida. Goleada que encaminhou bem a classificação do River às oitavas. E o segundo 8-0 foi entre River Plate e Jorge Wilstermann da Bolívia, no jogo da volta das quartas de final em 2017. Na partida de ida, os bolivianos até fizeram a festa e não tomaram conhecimento do River. 3-0 fora o baile, uma verdadeira goleada. Na volta, com o Monumental de Nunes lotado, os milionários de Marcelo Gallardo não só viraram como atropelaram Jorge Wilstermann. Tudo começou com o dono do jogo, Inácio Escoco, deixando todo mundo para trás, driblando geral e fazendo um golaço. E não contente, ele foi lá e fez mais 4 gols ao longo do jogo. Sim, manita de Escoco, 5 gols do atacante numa noite mágica em Buenos Aires. E ainda tivemos uma arrancada espetacular de Enzo Pérez ao marcar mais um na goleada. Uma das maiores remontadas da história da Libertadores, mostrando como o futebol é maravilhoso e tudo pode acontecer. Rapaz, o negócio tá feio pro futebol boliviano aqui, viu? Tá fácil não, viu? Só atropelo. E a outra goleada de 8-0 do vídeo foi entre Santos e Bolívar, nas oitavas de final, jogo da volta em 2012. No jogo da ida houve muita provocação por parte do clube boliviano, Neymar foi caçado dentro de campo, o treinador do Bolívar disse não conhecer o atacante brasileiro, o que é brincadeira, né? O Neymar nessa época estava voando aqui na América do Sul. Na temporada anterior havia sido campeão com o Santos, sendo o principal jogador, e o cara manda uma dessa, é brincadeira, hein? Fanfarrão demais, não? E jogando na altitude, o Santos saiu derrotado por 2-1. Só que aí vem o começo da promessa de Neymar. O craque brasileiro prometeu resolver no jogo da volta. E não é que ele resolveu? A resposta foi uma atuação de gala em plena Vila Belmiro lotada. Baile completo de Elano fazendo um golaço logo para abrir o placar. Neymar deixando 2 gols ainda no primeiro tempo. Ganso genialmente fazendo gol de calcanhar e também de falta contando com a ajuda do goleirão. A melhor resposta é sempre dentro de campo. Acho que o Bolívar aprendeu a lição. Até agora só falei de time boliviano tomando sapeco, goleado o tempo todo. Mas dessa vez vai ser diferente, viu? Até porque o Blooming resolveu atuar de forma histórica, de forma sensacional e bateu por 8-0 o Deportivo Itália da Venezuela. Quem diria que a Bolívia não se dá bem no vídeo? Pelo menos uma vez, né? Foi pela fase de grupos na edição de 1985, tendo como destaque do jogo o atacante Juan Carlos Sanches, que marcou 6 gols de diversas formas possíveis. O cara tava
estava inspirado no dia. Fez de cabeça logo de início, em seguida aproveitou a falha do goleiro e marcou um gol de falta, deslocou o goleirão finalizando no contrapé, enfim, não faltou recurso para o atacante argentino naquela goleada. Passeio boliviano, 8-0. E as goleadas não param, os placares elásticos continuam, dessa vez com duas de 9-1. O primeiro 9-1 que trago foi entre Peñarol e Everest Guayaquil do Equador, na fase de grupos de 1963, com destaque para os 5 gols de Alberto Spencer, o maior artilheiro da história da Libertadores com 54 gols, e 2 gols de Roberto Matosas, pai de Gustavo Matosas, um meia que fez parte do São Paulo multicampeão de Tele em 93, sendo que anteriormente no mesmo grupo o Peñarol aplicou uma goleada de 5-0 fora de casa no mesmo Everest Guayaquil. E esta goleada que trago para você é sensacional. Foi da máquina Santos de Pelé versus Cerro Porteño, 9-1 na fase de grupos de 1962. A maior goleada brasileira na história da Libertadores, atuação mágica do time dos sonhos, uma vitória incrível que pôs o peixe na semifinal. Com 3 gols de Pepe, o canhão da Vila, mais 3 gols de Coutinho, 2 gols de Pelé, o rei do futebol, e 1 de Zito. O Santos foi o campeão daquela edição, sendo a primeira equipe brasileira a vencer a Libertadores. Sensacional! E chegando num top mais estreito de maiores goleadas da história da Libertadores, tá ficando muito mais afunilado, agora são 2 placares elásticos de 9-0. O primeiro que conto foi entre Peñarol e The Strongest na fase de grupos de 1971. Caramba, mais uma vez a Bolívia tomando goleada aqui no vídeo. Tá tenso o negócio pros caras, hein, meu? Toma de 9, toma de 8. É passeio em cima de passeio. Futebol boliviano, ó. Que beleza, hein? Que fase que tá a Bolívia, não? Destaque absoluto para os 5 gols de Raul Castronovo, que foi o artilheiro daquela edição com 10 gols. E mesmo com todo esse caminhão de gols do atacante, os aurinegros não passaram de fase e foram eliminados para o seu maior rival, o Nacional, que foi o campeão da Liberta em 71. E o último 9-0 que trago foi entre River Plate e Universitário La Paz, da Bolívia, fase de grupos de 1970. Eita, Bolívia tá bem demais, eu avisei. Com 4 gols, poker trick de Oscar Mas, segundo maior artilheiro da história dos milionários, e um hat-trick de Daniel Onega, que detém o recorde de ser o maior artilheiro de uma única edição de Libertadores em 1966, ao marcar 17 gols. E é o quarto na lista geral de artilheiros, ao lado de Gabigol com 31 gols. E a maior goleada de todas na história da Libertadores foi contra um time boliviano. Zoeira, zoeira. A maior goleada da história da Libertadores foi Peñarol 11, Valência de Acarigua da Venezuela 2, um clube já extinto, na fase de grupos de 1970, com destaques absolutos para os 2 gols de Alberto Spencer e um hat-trick de Pedro Rocha, 3 gols de Verdugo, sendo esta a maior goleada da história da Copa Libertadores. Passeio completo, Peñarol 11, Valência da Venezuela extinto 2. E por hoje é só, galera. Essas foram as principais goleadas, os maiores passeios da história da Libertadores. Agradeço por ter assistido e lembre-se de compartilhar com seus amigos e amigas que gostam muito de um futebol raiz. Clique no botão de inscrever-se, chegue mais, faça parte aqui do Fita e deixe o like para você fortalecer muito mais este vídeo aqui no YouTube, beleza? E tá faltando um pouco para chegar aos 1000 inscritos aqui no canal, por isso conto com a sua ajuda, faça parte aqui do Fita e para não perder as novidades que lanço por aqui, ative as notificações, clique no sininho. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo. Fui!